Olá, eu sou Celso Giannini, psicanalista, e este é mais um Nas Barbas da Psicanálise Entrevista, um espaço onde a gente discute saúde mental e os diversos tipos de terapia. O nosso tema hoje é arte e psicanálise. Para falar sobre isso, eu convidei o músico, dramaturgo e diretor teatral Dan Nakagawa. Tudo bem, Dan? Tudo ótimo. Eu queria saber, Dan, se você acha que existe alguma arte que se aproxima mais da psicanálise. Eu sei que você não é psicanalista, mas você mexe com muitos elementos, muitos símbolos, muitas identificações na tua obra, tanto como teatrólogo, como dramaturgo, como compositor. Existe alguma delas que você enxerga de um modo mais próximo ao inconsciente? Eu acho que todas se aproximam de uma maneira, de maneiras diferentes. No caso, qualquer expressão artística, ela é um reflexo do inconsciente. Então, acho que não tem uma que é mais próxima que outra. Mas talvez, de uma maneira mais clara, quando a gente pensa em inconsciente, do ponto de vista de um personagem, aí talvez isso, a ideia de psicanálise, ela seja mais clara. Quando você escreve os teus personagens, as suas peças, eles já vêm com uma profundidade psíquica ou você aborda uma coisa mais assim, chapada, para depois construir as implicações psíquicas desse personagem? Olha, eu só escrevi 3 peças, então eu não me sinto um dramaturgo, não me sinto uma pessoa que tem uma prática de escrita, que eu tenho um roteiro, eu faço assim muito intuitivamente, não tenho nenhuma disciplina, e todos os meus processos de criação de textos e personagens sempre foram tipo um vômito, assim. Primeiro eu vomito tudo, depois eu olho para aquilo, Itália. E aí eu talho e vou fazendo relações. Daí que vem né, meu interesse por filosofia, por psicanálise. A peça mais recente é o Aniversário de Gianluca, certo? E qual é a tônica da peça? Qual é o que você quis mais mostrar? Dá uma pequena visão pra gente do Aniversário de Gianluca. Essa peça, o Aniversário de Gianluca, o Normalopatas, ela tratava a normalopatia de uma maneira mais individual. Tinha um personagem. Eu acho que o Gianluca fala das mesmas questões de apatia, de normatização da sociedade, mas de um ponto de vista mais social. É um grupo ali, entendeu? Então é um casal que tem um filho, que eles vão dar uma festa para esse filho. Só que eles não sabem quantos anos o filho tem, vai fazer. Eles não sabem como é o filho. Eles não sabem nada sobre o filho porque uma babá toma conta do filho. Então tem essa... Nada importa para esse casal, mas não é porque eles são maus, porque eles vivem anestesiados nessa bolha. Você trabalha um pouquinho o conceito da cultura da indiferença do Dunker. Você pode falar para a gente como é esse conceito e como ele se encaixou na peça? O Christian ele fala numa coisa que eu achei muito interessante, que se encaixa muito na peça, que é como que se dá esse processo de bolhas. Como que a gente forma essas bolhas de iguais, que eu chamei de muros invisíveis. Como que eu faço um muro aqui? Por exemplo, a gente é casal e aí esse casal tem uma babá que cuida do filho. Como que eu faço um muro invisível entre a gente e a babá? O Christian Dunker vai falar que é através da cultura da indiferença. Eu fico indiferente a essa pessoa. Eu não desprezo, eu respeito, mas eu sou indiferente a essa pessoa. Então ele traz essa ideia da cultura da indiferença, que se junta com a ideia da cultura do medo. Como é que foi essa aproximação com o psicanalista para a peça? O Lucas Vanatti, que nesse último trabalho ele fez assistência de direção no Gianluca, ele que trouxe uns textos do Christian Dunker. E quando ele trouxe o texto do Christian Dunker, ele era um texto sobre formas de sofrimento. A hora que eu li aquilo, eu falei assim, meu Deus, ele está justificando a minha peça. Parecia que ele tinha feito para mim, né, o egocêntrico. Aí eu imediatamente consegui, alguém que era amigo, não sei o quê, mandei um e-mail, ele já respondeu.
Aí leu o texto, aí a gente começou a se falar, ele achou muito interessante, foi na peça. Esse termo normalopata foi um termo cunhado por ele? Eu acho que foi, não posso te afirmar isso. Eu sei que a primeira vez que eu ouvi foi dele, que é o normalopata seria um indivíduo que está tão adaptado à realidade, à sociedade que ele está posto. Que ele não questiona. Que ele não questiona nada, ele está ótimo. E isso gera uma patologia. Uma patologia, ele é muito normal. Uhum. Ou seja, ele não tem sofrimento, ele não tem conflito, isso não é humano, né? O normalopata, ele aceita esse mundo normatizante como sendo dado, né? Tá. Porque e a psicanálise também fala isso, você nasce num mundo que você já tem uma narrativa pré-estabelecida e faz parte também, porque se a gente nascesse num mundo completamente sem nenhuma referência, claro, a gente precisa de parâmetro, a criança precisa de parâmetro, então tem esse lado, né? Por um lado precisa, mas por um lado também é opressor. A gente precisa criar identidade, mas precisa ter algumas referências, né? Sim, porque precisa se desfazer dela também. Sim, quebrar. Eu acho que tanto a psicanálise quanto a arte tem esse caráter transgressor, né? De questionar, de duvidar mesmo, né? De criticar, não no sentido de uma crítica opressora, mas uma crítica reflexiva. Bom, as pessoas que estão assistindo o nosso programa talvez fiquem com vontade de ver Normalopatas, mas não está em cartaz. Porém, o aniversário de Gianluca está para voltar. Sim, dia 22 de junho. 22 de junho, no Sérgio Cardoso. Eu quero que você volte mais para a gente bater mais papo, para a gente pensar, porque esse espaço é justamente para a gente pensar e discutir tanto a psicanálise como as outras da família psi. E esse foi mais um Nas Barbas da Psicanálise Entrevista. Hoje, batendo um papo sobre arte e psicanálise com o ator, dramaturgo e diretor teatral Dan Nakagawa. Se você gostou, curta a nossa página e acompanhe as próximas edições do Nas Barbas da Psicanálise. Sempre um espaço onde a gente discute diversos tipos de terapia e assuntos pertinentes à saúde mental. Até lá!